A paz do Senhor, mais que vencedor, vitorioso. Voltamos para a segunda etapa aqui da nossa live, conversando com o Fábio Cruz e falando sobre o texto de Mateus, capítulo 2, essa riqueza de texto, onde nós encontramos aqui muitas pérolas e, cara, é muito assunto, muito bom esse bate-papo aqui hoje com a nossa irmã Salomé. Missionária Vanessa, amiga Vanessa, que bênção te ver por aqui, Vanessa. Eu estava aqui pensando em você, Vanessa, para a gente fazer mais uma live, tá bom, Vanessa? Depois eu vou te procurar aí no Zap para a gente fazer uma live. Estava pensando em você, Vanessa, que bênção. Deus é tremendo. E fico muito feliz de aparecer. Vou marcar outra, quero marcar outra contigo, tá bem? Não foge não, hein? Manda um abraço pro meu amigo Márcio. E vamos chamar aqui a nossa irmã Salomé. Estávamos conversando aqui sobre Mateus capítulo 15 de texto, dessa maravilha de texto aqui que ela propôs hoje pra gente. E a gente vai continuar conversando. Salomé, a Juliana apareceu aí. Cadê? Poxa, a Juliana é uma bênção. Juliana, ela falou do vale, né? Viver maravilhado no vale. Ela me mandou uma mensagem, eu ouvi aqui por aqui. Ela falou, poxa, acabou, estava gostando tanto. Saudade também, Vanessa. Um abraço. Paz. Vanessa, saudade da Vanessa. De repente ela live com a Vanessa. De repente ela vai aparecer, ela vê que vai voltar e ela volta. Tá, a Juliana é quem? Quem é a Juliana? Sua aluna? Não, Juliana, eu tô mais para ser aluna da Juliana. A Juliana é uma pessoa assim, incrível. É uma serva do Senhor que me ensinou muito em um momento muito difícil da minha vida. Pena que ela não esteja aqui para ouvir isso, porque é o que eu estou falando. É uma pessoa que me ensinou em um momento caótico, para mim foi o meu tempo do rei Herodes. Me ensinou a viver maravilhada. E nos dias de Salomé nasce a Juliana. Por aí, mas sem comparação com Herodes. Herodes, o grande. Sem comparação. Salomé, deixa eu te pedir, centraliza um pouco mais o seu rosto aí, que você tá, a câmera, você tá indo muito pro cantinho. Aí, assim, tá bom. Centraliza. Tá ótimo. Tá ótimo. Beleza. Então, abraço no Alexandre, tá mandando aí. Alexandre é evangelista e a missionária. Chique, gente, quero ver. Ele não me respondeu, Salomé. Fala pra ele de novo. Ele perguntou, tudo bem e tal, eu falei, vamos fazer uma live, mas ele não me trouxe o retorno ainda. Fala pra ele de novo. Tá, endossa lá pra mim, por favor. Endossa lá o convite para mim, para ele me procurar. Com certeza. Mas vamos lá, estávamos falando desse tempo que nasce Herodes, bons tempos do Rio de Janeiro. Bons tempos do Janeiro. No tempo de Herodes nasce Jesus. Nasce Jesus, a gente falou aí dessa questão do espiritualista e do espiritual. E uma coisa interessante que você colocou, dessa questão do espiritual, de ser espiritual. E a gente, vamos dizer assim, evangelho, crente, não vamos ficar aqui denominando nada, mas crente hoje no geral, às vezes eu acho que falta um pouco mais dessa visão de enxergar mais o Senhor em todas essas coisas, né? Você colocou muito bem o que a gente encontra por aí ainda, muitas pessoas ainda só no sobrenatural. Sim. Deus no sobrenatural. Nas pequenas coisas eles não conseguem enxergar esse Deus. Porque você colocou bem, é porque eles foram ensinados dessa forma. Então a tendência é reproduzir dessa forma. Mas a profundidade dessa pessoa de Deus, da pessoa do eterno na nossa vida, justamente não só ele nas grandes coisas, mas nas pequenas coisas a gente consegue enxergar o cuidado de Deus em todo o tempo na nossa vida. Você falando aí me fez lembrar um texto que muita gente conhece, um texto conhecidíssimo nosso, do povo de Israel saindo do Egito. Olha que maravilha, né? Olha que texto riquíssimo de Êxodo 13. O povo sai do Egito. O povo começa agora a caminhada. E a Bíblia vai dizer no Êxodo que tem dois caminhos. O caminho dos filisteus e o caminho do Mar Vermelho. E a Bíblia vai dizer que Deus, vendo o povo, sabendo a estrutura do povo de Israel,
não deixe o povo ir pelo caminho dos filisteus, porque Deus também conhecia a estrutura bélica do povo filisteus. Aquele povo entrava em guerra e entrava para ganhar. Então, humanamente falando, se o povo de Israel vai por aquele caminho, o povo de Israel perde a guerra. Se não fosse a intervenção divina, o povo de Israel ia perder a guerra com os filisteus. Então Deus vai, olha o cuidado, olha o carinho, olha a estratégia, olha o amor que Deus manifesta com aquele povo. Ele muda a rota para poupar o povo, mas não isenta o povo dos dias ruins que o deserto proporcionou para eles. Mas em todo o tempo, a nuvem estava lá, né? O maná chegava. Então, como fazendo esse paralelo, nos dias de Herodes, dias difíceis, dias de ardor, nascia um menino. Dias de deserto, dias de dificuldade, nascia a providência de Deus. A fonte, a providência de Deus estava nascendo com aquele povo em meio à caminhada do deserto. E aí a gente precisa entender, os crentes precisam enxergar Deus em todas essas coisas, nas pequenas coisas, nos pequenos cuidados, nas pequenas manifestações, o Senhor está sempre conosco. É que, infelizmente, muitas pessoas ainda estão, vamos dizer, ignorantes no sentido por não conhecer esse Deus na sua totalidade. É claro, evidente, vamos deixar um parênteses aqui, que na totalidade a gente não conhece. Mas quem experimenta essa presença de Deus todos os dias, ele vai enxergar Deus nas pequenas coisas. Sim. E aí, como você falou, aí encaixa o texto de Abacuque. Ele vê Deus, todavia eu vou me alegrar, porque ele sabia, né, que Deus estava no controle. Jó disse isso, né? O meu Redentor vive, eu sei que por fim vai se levantar. Cara, Jó sabia em seu íntimo, acreditava no seu íntimo, que Deus, no final das contas, ia fazer alguma coisa. Olha que coisa linda. Muito, homens que em tempos de crise, como no tempo do rei Herodes, eles viveram tempos de crise, tempos difíceis, mas viveram maravilhados. Viveram maravilhados. Por um determinado momento, eles se ofuscaram, como é que se ofuscaram, não deixaram essa chama do viver maravilhado brilhar. Mas, olha, isso é muito lindo. É um trabalhar, é um polimento do Senhor, sabe? Deus vai polindo através das nossas experiências até a gente chegar a esse patamar de entender, peraí, não, eu vou viver maravilhado. Meu Deus como você falou, meu Redentor vive. Ainda que nada floresça, nada produza, nada aparentemente aconteça, eu sei que eu posso me alegrar no Senhor. Isso é viver maravilhado. Eu tenho o Senhor é a fonte de todas as bênçãos. Todas as minhas necessidades correm para o rio de Deus. Todas elas. E você colocou muito bem essa questão também de ser espiritual. E aí a gente vai muito além desse nosso paradigma, desses nossos dogmas de achar que ser espiritual é subir monte uma vez na semana. Ser espiritual é jejuar 2, 3 vezes na semana, é não deixar de ler a Bíblia, porque se eu não ler a Bíblia, eu estou propenso a cair, e não é bem por aí. O ser espiritual em Deus, em Cristo, é justamente isso, é ver essas maravilhas, é experimentar essa presença, é entender que em tudo, nas pequenas coisas, o Senhor está sempre conosco, é ver a presença de Deus. Cara, e falar de ser espiritual, a gente vê Paulo, lembra de Paulo, cara. Paulo diz o seguinte, olha, se eu morrer, beleza, mas se eu ficar vivo, cara, eu vou continuar pregando. E olha, ele sabia da profundidade dessa riqueza de permanecer na presença, né? E então ele fala, não, tudo bem, se eu continuar vivo, eu vou continuar pregando, porque ele já está totalmente envolvido com essa presença de Deus, com o manifestar de Deus na vida dele. Então, Paulo, quando fala isso, eu entendo que ele estava ali já muito envolvido com esse Deus muito espiritual, né? A ponto de entender, cara, não dá para mim, eu tenho que ficar aqui nesse caminho, não tem outro fundamento. Então,
ser espiritual, é bom lembrar, deixar claro aqui, que vai muito além desses paradigmas que a gente, que as igrejas, que os líderes, vamos dizer aqui, infelizmente, nos ensinam, e a gente reproduz isso. Sim. Nós somos estimulados a reproduzir isso. Agora, é claro, Fábio, que nós chegamos a esse entendimento que ser espiritual é viver maravilhado, né? E isso é uma libertação. Mas esse viver maravilhado, ele também não pode ser um tropeço para os nossos irmãos. Porque, por exemplo, eu entendo, ontem, para mim, eu tinha uma outra concepção de ser espiritual. Que é o orar 10 vezes por dia, é o subir, como você falou, subir o monte uma vez, subir 10 vezes o monte, descer. Eu tinha uma outra noção do que era ser espiritual. Hoje, como você falou, ser espiritual é muito mais abrangente, muito mais profundo do que essas filigranazinhas, né? Que nos são apresentadas. Mas se eu vejo o meu irmão subindo o monte, lendo 10 vezes a Bíblia ao dia, orando 10 vezes ao dia, eu vou glorificar a Deus pela atitude dele, porque ele está buscando o Senhor. E eu sei que no tempo certo ele vai abrir ainda mais o leque para o entendimento do que é ser espiritual em profundidade e em largueza. Que é ler a Bíblia, é meditar na palavra, uma vez ou outra você sobe monte, mas é muito mais profundo do que isso daí. Isso daí é muito mais profundo. É o que Paulo fala acerca das coisas sacrificadas aos ídolos em 1 Coríntios, se eu não me engano. Ele diz assim, olha, se você come alguma coisa sacrificada ao ídolo, e se você tem consciência de que isso... O que é o ídolo? O ídolo nada é. Paulo fala, o que é o ídolo? O ídolo nada é. Sabe? Mas se você tem consciência de que aquilo nada é, ok. Mas vede que essa vossa liberdade não cause tropeço para algum de vossos irmãos. Desses que ainda não tem esse entendimento mais profundo. Então, vou falar até dos docezinhos de Cosme e Damião. Vou falar, aproveitando que a gente está no dia... Hoje são 14, né? Aproveitando que nós ainda estamos no dia 14... Né, e passamos do dia 12, dia das crianças, que também é dia de distribuição de doce. Eu não vou comer porque eu não vou escandalizar o meu próximo. Entendeu? A gente poderia falar até sobre a pessoa que toma um cálicezinho de vinho, que eu conheço um monte de crente que toma um cálicezinho de vinho. Eu jamais vou tomar um cálice de vinho se eu vou escandalizar o meu irmão. Eu, por exemplo, tenho meu pai que já foi alcoólatra. Meu pai já foi. A gente precisa, a gente precisa ter a consciência que ser espiritual é viver maravilhado e se maravilhar com o nosso próximo também. Eu não vou escandalizar o meu próximo por pouca coisa, não. Então, se a minha liberdade cerceia o próximo, eu abro mão dessa liberdade e prefiro me ater à servidão ao Senhor. Tu compreende? É muito profundo, é muito profundo. É profundo demais. É verdade. É fechar a boca, que a Vanessa disse, né? E não xingar. É verdade. Santidade vai muito além. E a gente, é o que ela tá falando, a gente só... Peraí, tá com a conexão ruim. Tá me ouvindo? Tá com a conexão ruim. Fábio. Foi. Ficou bom? Foi. Tá me ouvindo? A santidade vai muito... Ok. Santidade vai muito além. Só que nós somos, por um determinado momento, estimulados a enxergar a santidade somente dessas formas. Mas depois nós vamos crescendo em graça, em conhecimento e por aí vai. Então, vamos prosseguir para mais um tópicozinho? Vamos, que agora é reta final. Reta final, então. Esse assunto é forte, né? É muita coisa. Então, vamos lá. Nós aí desbravamos. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, que foi o primeiro ponto, no tempo do rei Herodes, que foi o segundo ponto, e agora a gente vai para o terceiro ponto. Eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Então, aí no eis que uns magos, ou uns sábios, como nós já dissertamos sobre a palavra magos, do grego magoi, eruditos, sábios,
revela muito pra gente, porque o texto bíblico faz questão, mais uma vez a gente vai fazer alusão à tradição católica. Tá me ouvindo, Fábio? Tá bugando aqui. Fábio, tá me ouvindo? Você me ouviu até onde? Agora pá, voltou. Você estava falando do Magói, do termo Magói. Ah, sim. Do Magói. Então, nós já falamos sobre essa questão do Magói. E Justo. Eu acho interessante que o texto bíblico faz questão de usar. Falamos da tradição católica, que não. Que é justo. Não era os. Que fala que. Dizem ser três. Baltazar, Melchior e Gaspar, e o texto bíblico não faz referência nem à quantidade, nem aos nomes. E muito pelo contrário, Fábio. O que a gente encontra aqui é um artigo indefinido que fala poderosamente comigo, acredito que fale poderosamente com você também, porque nós estamos vivendo em um período de inversão de axiomas, inversão de valores. Valores. O culto deixa muitas vezes de ser cristocêntrico para ser antropocêntrico. É o homem no centro do culto. Quando Cristo é o centro do culto. Então, eu vejo aqui que a Bíblia, esse texto bíblico, fez questão de ocultar o nome e a quantidade desses adoradores por uma razão muito clara. Porque o verdadeiro adorador, ele não tem qualquer interesse de ser reconhecido. Ele tem interesse, sim, de conhecer e reconhecer o Rei dos Reis. Que foi isso que eles fizeram. Saíram do Oriente a Jerusalém só para adorar, para ofertar, para dedicar ao Rei dos Reis ouro, incenso e mirra. Ouro representando ouro representando o quão precioso o Senhor é e o quão preciosos nós somos. Incenso representando que nós devemos ser sempre essa adoração constante a Ele. E Ele é digno de receber em todo o tempo. E a mirra, representando que as nossas aflições, Fábio, são tempero para uma vida santa e para as nossas experiências nessa peregrinação aqui. São tempero das nossas relações humanas. A gente agrega na vida do outro porque nós passamos por agruras e por amarguras. E essas amarguras, ser espiritual é viver maravilhado. Essas amarguras, elas temperam. A gente se maravilha também até nas amarguras, porque elas precisam nos temperar a ponto de nós temperarmos outras vidas também. A ponto de nós sermos potência. Existe na pedagogia o termo potência, até para o professor, né? Potência é o poder de afetar e de ser afetado. Falta muito isso nas nossas relações na comunidade eclesiástica. Sabe? Nós queremos só afetar. Mas não há uma troca, uma relação. Potência, poder, que eu chamo de potência, poder de Deus. É o poder de afetar e ser afetado. É uma troca contínua. E esse afetar, eu vou usar até eu estou verbalizando o afeto. Né, o abstrato afeto. Então, a gente só quer afetar as pessoas por palavra, por pregação, por mensagem, mas é uma troca contínua. O que nós estamos fazendo aqui, nós estamos trocando afetos. O afeto pela palavra. Isso é potência. E isso é muito importante. E esse uns aí é muito significativo, Fábio. Nós estamos vivendo realmente tempos bastante difíceis, quando, mais uma vez, o Pai está à procura. Se o Pai procura, é porque está difícil de encontrar verdadeiros adoradores. Se ele procura verdadeiros, é porque os pseudo existem, e existem mesmo. Esses magos, esses sábios, esses eruditos, eles só queriam buscar a estrela do Altíssimo. Seguiram a estrela do Altíssimo. Ninguém está seguindo a sua própria estrela. Nós estamos vivendo num período de várias estrelas gospel, entendeu? Ninguém visando a estrela. Ninguém poucos. Ninguém é um pronome definido muito forte. Mas a minoria busca essa glória, e eles buscaram a glória do Rei dos Reis. Buscaram adorar o Rei dos Reis. Isso é muito bonito. E eu acho interessante.
Mas é óbvio, e foram saciados. Muito interessante. E é bonito também, Fábio, a gente perceber o seguinte, quando eu falo isso para você, olha, o verdadeiro adorador, ele é anônimo. Ele é um anônimo. Porque ele não faz questão do brilho da ribalta. Ele não faz questão. Mas aí é que eu vou te falar. O verdadeiro adorador é aquele que é o anônimo, que não faz questão do brilho da ribalta, faz questão de buscar o brilho do Altíssimo e de reverenciar esse brilho do Altíssimo. E o que o Senhor faz com esse verdadeiro adorador? Ele o coloca em evidência. Porque ele busca a glória de Deus e Deus quer que aquela glória chegue a outras pessoas. Seja manifesta. Seja manifesta, ele acaba sendo canal. A gente vê isso muito claramente em Mateus 26, que eu esqueci agora o versículo, sou muito sincera. Mas, sou muito franca, eu esqueci agora o versículo. Mas Mateus 26 fala. Mateus 26 fala sobre a mulher que derramou um vaso de alabastro, de perfume, de preço, né? De altíssimo preço. Ela é intercalada por um dos discípulos, né? Uhum. O discípulo a questiona, mas esse dinheiro ele poderia ser usado para benefício dos pobres, ele poderia ter outra finalidade. E a gente precisa... O Senhor tem me ensinado, Fábio, que a gente precisa se perguntar o seguinte, a quem servem as nossas ideias? A quem as nossas ideias boas, as nossas ideologias... A que propósito é isso? Aparentemente humanitárias. A quem isso está servindo? Porque Judas, que tinha a bolsa, com certeza não estava preocupado com os pobres. Mas ele... Correto. Está preocupado com o seu bolso. Com o seu bolso, mas ele interpelou aquela adoradora e aquela adoradora foi imediatamente defendida pelo próprio Cristo. E aí entra o que eu vou te falar. Aquela adoradora, no seu anonimato, adorou o Senhor. E o Senhor falou assim, porquanto eu digo que onde quer que este evangelho for pregado, será mencionado o que ela fez. E Jesus não disse que era para a memória sua, não. Para a memória dela. Para a memória dela. Onde quer que este evangelho for pregado, vai ser mencionado o que ela fez, esse ato de adoração. Não vai ser nem para minha memória. Não vai ser para a memória de nenhum de vocês. Mas vai ser para a memória dela. Então, não estou dizendo aqui que você estar em evidência é uma coisa... que é ruim ou que desagrada a Deus, mas é algo que deve ser encarado com muita responsabilidade e eu vou explicar por quê. Muita seriedade. Muita responsabilidade, muita diligência. E diligência é zelo ou cuidado especial na execução de uma missão ou de uma tarefa. Zelo ou cuidado especial, não é um cuidado qualquer. Porque a qualquer momento você pode deslizar. Quando você está em cima. E eu vou te dar um exemplo claro. Jesus deixou esse exemplo pra gente em Mateus capítulo 4. Quando a gente lê Mateus capítulo 4, que fala sobre a tentação de Cristo, eu percebo, aí eu vou entrar com a minha análise linguística, tá? Como linguista. Parou de novo. Então, voltando aqui. Com a análise, você falou que ia fazer uma análise. Análise do discurso. Eu percebo que Satanás ele usa um discurso filosófico, que na análise do discurso nós chamamos de dedução por silogismo. Quando ele usa esse discurso filosófico para tentar a Cristo, ele não está brincando ali. A dedução por silogismo parte de duas premissas e uma conclusão. Então ele diz, se tu és o Filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus. O Filho de Deus tem poder para transformar essas pedras em pães. Jesus é o Filho de Deus. Jesus tem fome.
Mas se ele é o Filho de Deus, logo ele tem poder para transformar essas pedras em pães. Ele é o Filho de Deus, ele pode tudo. E aí ele usa isso para fazer com que Cristo use o seu poder para satisfazer as suas necessidades humanas. E o poder de Deus não é para satisfazer a necessidade humana própria de ninguém. Não, não. A não ser que seja de um próximo, que esteja passando fome. Mas a sua, não. A sua, não. Poder de Deus não deve ser usado para benefício próprio. Essa é a primeira lição que Jesus dá. E Jesus combate. Isso também é muito forte. Jesus combate esse discurso de Satanás pela dedução por silogismo com a palavra de Deus. A tentação foi forte, Fábio. Foi. Porque ela só pode ser combatida pela palavra. É a palavra que combate esses discursos que vem nos fazendo muitas vezes tropeçar. Porque às vezes nós nos enchemos do eu e dizemos: eu vou mostrar que eu sou crente mesmo. Eu vou mostrar que eu sou serva de Deus mesmo. Eu vou mostrar que eu sou idônea mesmo. Eu vou mostrar que eu sou filha de Deus mesmo. E a gente acha que não há mal nenhum nisso. E está caindo numa tentação do diabo. Porque tentação não é só adultério, tentação não é só fornicação, né? Tentação não é só isso não, tá? São ideias que também nos são incutidas ao longo da caminhada. E ele volta a tentar Jesus com outra dedução por silogismo. Por fim, quando ele não tem mais, Jesus responde a ele de novo na palavra, ele usa uma dedução por silogismo muito pérfida, Fábio, que eu vejo isso acontecer nos dias de hoje. Porque ele usa esse discurso filosófico e ele mistura a palavra de Deus nesse discurso filosófico. Mas se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui de baixo. Premissa 1, tu és o Filho de Deus. Premissa 2, tu tens poder sobre tudo. Anjos, céus e terra. Correto. 3, está escrito, palavra de Deus. Está escrito, aos teus anjos dará ordem. Usou a palavra de Deus dentro do seu silogismo. Então você pode fazer isso. Você não é o cara? Você não é o cara? Você não manda em tudo? Faz aí. E aí Jesus mais uma vez o responde pela palavra. Só se vence a tentação na palavra. Quando pela palavra Jesus vence a tentação, aí entra o último estágio da tentação, que é mostrar os reinos do mundo e a glória deles. Que é como se fosse um ato desesperador do diabo. Olha, o diabo não é criativo. Eu aprendi isso. O diabo não é criativo, ele é repetitivo. Ele é repetitivo. As estratégias dele se repetem com todo mundo. Na última instância, ele vai pegar o ser humano e vai dizer: olha só, eu tenho esse dinheirão para você, eu tenho essa posição para você, eu tenho isso para te dar. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Como é que vai ser? Nega o seu Deus, e esse nega o seu Deus pode não ser assim tão declarado, como eu estou fazendo agora. Esse nega o seu Deus pode ser de uma forma mais sutil. E a pessoa está negando ao Senhor, está caindo em tentação, fazendo negócio com o diabo. Esse é o perigo de quando você sobe, né, para ser um canal de glória de Deus. É um perigo que você corre e precisa permanecer dentro de si mesmo como um adorador. Não é o adorador. O artigo não é definido. É um adorador. Senhor, eu sou um adorador. Eu sou um adorador. Eu sou apenas um. O artigo é indefinido. Eu não sou nada, um entre Senhor. muitos. É um entre tantos, sabe? Um entre muitos. Eu sou um adorador. Me ajuda a permanecer dessa forma. E a humildade, trabalhando sempre a humildade. Se colocando sempre nessa posição desses sábios. Senhor, eu sou apenas um adorador. Sou apenas um adorador. E aí eu me lembro, eu falei de linguística e eu vou falar de poesia. Eu me lembro de um livro do século XV, estou falando do século XV, do poeta Luís Vaz de Camões, um poeta lusitano. Luís Vaz de Camões. O Camões, um poeta lusitano, português. Ele fala de algo que faz referência no século XV. Um remete para hoje. É atemporal.
Ele fala assim, o dinheiro faz munidas fortalezas. Como é que ele fala? Peraí que eu vou pegar aqui. É uma coisa assim incrível, porque é muito real. Aqui, ó. O dinheiro rende munidas fortalezas, faz traidores e falsos os amigos. O dinheiro, a mais nobres, faz fazer vilezas e entrega capitães aos inimigos. O dinheiro corrompe virginais purezas, sem temer de honra e de fama alguns perigos. O dinheiro deprava, às vezes, as ciências. Olha isso. Os juízos cegando e as consciências. O dinheiro interpreta, isso é forte, o dinheiro interpreta mais que sutilmente os textos. Acontece com Bíblia. O dinheiro interpreta mais que sutilmente os textos. O dinheiro faz e desfaz as leis. O dinheiro causa os perjúrios entre toda a gente e 1000 vezes tiranos torna os reis. Agora preste atenção. Até os que só a Deus onipotente se dedicam, 1000 vezes ouvireis que corrompe este enganador e ilude, mas não sem cor, contudo de virtude. Gente, é uma revelação da tentação do adversário através do Vilmetal, porque até os que só a Deus onipotente se dedicam, você vai ouvir 1000 vezes. 1000 vezes ouvireis que corrompe este enganador e ilude, mas ilude não sem cor, contudo de virtude. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Corrompe com aparência de virtude. Parece que é de Deus, terra, mas não é. Parece que é virtude, mas não é. Mas não é. Mas não é. Quem falou isso foi Camões. Luís Vaz de Camões, no século XV, deixou isso registrado numa obra chamada Os Lusíadas, uma das obras mais impactantes que eu já li toda a minha vida, claro, depois da Bíblia. A Bíblia é a obra das obras que se... Sem igual. Que suplanta todas as outras. Mas essa daqui... Camões não fica para trás também, não. Mas a Bíblia está assim. Mas é sempre bom a gente buscar essas pérolas, porque você veja, no século XV ele está falando de uma estratégia de corrupção, de fé, de afeto, porque fala o que o dinheiro faz com quem é amigo. Quando você se deixa corromper com ele, você trai as pessoas, você vira inimigo, você sabe? Ele está declarando o que o diabo fez em Mateus capítulo 4, numa tentativa alucinada de tentar Jesus de qualquer maneira. Olha, eu vou te dar isso tudo se prostrar me adorar. Você não caiu na primeira tentação, você não caiu na segunda tentação, então eu vou te entregar isso tudo. É até aquela tentativa apelativa do diabo. Perfeito. A colocação perfeita. É a tentativa apelativa de Satanás. Mas é a tentativa em que ele logra muito êxito, inclusive entre os nossos. Inclusive entre nós. Falo com tristeza. Então, é bom a gente ter esse exemplo de uns magos, uns sábios, desse artigo indefinido, e entender que esse artigo indefinido deve permear a nossa essência diante do eterno. Ele é eterno, eu não sou nada. Ele é, eu não. Ainda que ele me tire lá do curral das ovelhas e me coloque como rei, como fez como Davi, eu preciso me colocar como se eu estivesse no curral das ovelhas. Sempre. O meu sentimento e a minha posição diante do Altíssimo deve permanecer a mesma. Porque quando muda, é o segredo da derrota. Se mudar, é o segredo da decadência. É a premissa da queda. É a premissa da queda. É desse jeito. É a premissa da queda. É dessa forma. Então, isso também é outra lição muito forte, muito contemporânea. Verdade. Que esse texto de Mateus capítulo 2 vem trazer aos nossos corações. Muito, muito forte, né? Essa disposição dos magos de irem até o Senhor para adorar, né?
E aí a diferença de Herodes, dizendo que também ia para adorar, mas totalmente falsa, essa indagação dele, essa fala totalmente fora, né? Sim. A diferença. Você falou de adoração, a gente vê a diferença, tanto de um para o outro. Sim, Eles se dispõem a ir até onde estava o menino, justamente para adorá-los, e foram saciados quando chegaram lá. Esse saciar foi quando eles tiveram a oportunidade de ver o menino, de adorar o menino, de trazer o presente. Essa foi... eles foram saciados ali, se alegraram em ver o cumprimento da palavra dos profetas, que estava ali nascendo o Salvador. Já diferente de Herodes, né? Vou adorá-lo também, me diz cuidadosamente aonde ele está, né? Também vou. A gente vê uma diferença enorme, né? No texto, ver a real adoração de um tanto como para o outro, né? Isso é muito forte e é verdade. Muito do forte. Que você falou, dessa questão também de Camões, esse texto que nos remete à nossa realidade, nos remete ao que a Bíblia diz sobre essa questão do amor ao dinheiro, do amor ao civil metal. E todos nós já tivemos uma experiência, eu já vivi uma experiência onde o dinheiro corrompe, afasta, denigre as amizades, aquele ciclo de relacionamento, porque, cara, é muito forte. E esse finalzinho aí realmente nos remete bem aos nossos dias, quando ele diz dessa falsa virtude, né? Sim, sim. Isso é muito forte, muito interessante. Depois eu vou pegar contigo. E nós, e você falou sobre isso, da falsa, né? O texto mostra essa falsa, mas não sem contudo de virtude, essa falsa virtude, parece que é, mas não é. E como as pessoas são ludibriadas por essa falsa virtude. E são guiadas por essa falsa virtude. E aí a gente pensa mais uma vez que falta de fato uns adoradores, essa essência de artigo indefinido, que me faz buscar ainda mais a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor me define como filha e como serva de Deus. Eu não sou nada e tenho consciência do meu artigo indefinido. Mas quando eu leio a palavra me define, sabe? Eu ganho forma, entende? E eu ganho estrutura. E eu consigo perceber. Eu viro uma cidadã de Beré e consigo perceber essas vilezas do adversário. Essa tentativa de deturpar o nosso olhar e fazer com que nós percamos o foco. E eu falei na minha igreja, eu preguei na minha igreja esses dias, eu falei algo da minha experiência pessoal. Eu também trabalho como fotógrafa, eu sou professora de língua portuguesa, aquela coisa toda, de literatura, língua inglesa. Mas eu também trabalho com fotografia. E eu falava à congregação sobre a questão do foco. Né? A palavra hamartia, do grego, quer dizer errar o alvo. E é pecado. Pecado no grego quer dizer errar o alvo. Errar o alvo. Errar o alvo. E o alvo é Cristo. E ter foco, e eu falo como fotógrafa mesmo, ter foco não é algo fácil, porque a câmera, uma boa câmera... Claro que hoje em dia a tecnologia mudou, a gente tem câmeras leves e muito boas. Mas a câmera geralmente é pesada. Ela é pesada, e você manter o foco manual, eu não falo de foco automático. O celular tem um foco automático, uma câmera, uma Cybershot, uma câmera de pequeno porte, tem foco automático. Ou se você não sabe fotografar, você coloca no foco automático. Só que nós não andamos com foco automático. A vida é orgânica, a vida é no manual, entendeu? É no manual. É no manual. Então, quando você coloca a câmera no manual e fotografa com foco manual, achar o foco é difícil, primeira coisa. Focar é muito difícil. Segunda, manter o foco é mais difícil do que achar o foco. Segunda coisa. Terceira, para manter o foco, o teu braço tem de estar firme. Teu braço você segura uma ferramenta e o teu braço não pode trepidar.
E muitas vezes, quando vem um vento, eu falo de um vento, Fábio, um vento, o braço dá uma pequena trepitadinha, tremedinha. E nessa tremedinha, você erra o foco. Então, é séria a questão do foco, sabe? Manter o foco não é algo de, vou manter o foco, eu tenho que manter o foco, não pode errar o alvo, não pode errar o alvo. Manter o foco é algo que exige firmeza, constância e compromisso e atenção. Você tem de ter muita atenção. É a tal da diligência. Zelo ou cuidado especial na execução de uma missão ou de uma tarefa. Então, isso tudo faz com que eu me mantenha como uma adoradora, sabendo que a palavra de Deus me define. Sabe? Você é uma adoradora, mas você é minha adoradora. Você foi criada para o louvor da minha glória. E por aí vai. E você é canal de bênção. Você é o meu canal, um dos meus canais de bênção, um dos meus canais de virtude. Continue firme, sem errar o alvo, para que você continue sendo e prosseguindo para o alvo e abençoando outras tantas vidas, entende, Fábio? Correto. E isso faz com que a gente se afaste dessa corrupção. Porque quando Deus te tira do curral das ovelhas e te coloca no palácio, porque ele faz isso muitas vezes, há de se ter preparo, há de se ter tudo isso muito bem fundamentado, muito bem ligado, muito bem instruído, estabelecido dentro da gente, para que a gente não venha errar o alvo. Porque errar o alvo, mais uma vez eu falo, é fácil. Mais fácil que acertar o foco. Porque se você não tiver atenção, diligência e firmeza, erra. Se deixar qualquer coisa, bater um ventinho, opa! Se distrair com o vento, distraiu com o vento do dinheiro, distraiu com o vento das ofertas, opa! Se olhou para outros lugares, errou o foco e errou o alvo, consequentemente. E pecou. E pecou. Não vos embaraceis com as coisas desse mundo, né? Disse Paulo, né? Ele estava traduzindo e estava falando mais ou menos isso. Não fique embaraçado, não perca o foco, não se embaraça com essas coisas, porque isso vai te prender a prosseguir ao objetivo a ser cumprido. Sim. Me faz lembrar, você está falando aí de foco, me fez lembrar de Pedro andando sobre as águas, né? Ele tinha o foco, ele já tinha o foco, que era Jesus, né? Mas a Bíblia vai dizer que o vento contrário, os ventos eram fortes. Tremenda passagem. Tremenda e aí ele vem e começa agora a afundar. E aí ele sai um pouco desse... Eita, que coisa forte! Ele sai disso. Ele perde. O foco estava lá. O objetivo estava lá. Mas ele começa, como você falou, a se embaraçar, a dar crédito. Exato. Apesar... Os ventos, ele começa a afundar. Então, é o que você colocou. Achar o foco ainda é até fácil. Sustentar o foco já é mais difícil. Uma habilidade mais difícil. É mais difícil. E, na realidade, se posicionar para buscar esse foco. Ainda tem isso também, né? Porque você, como fotógrafo, sabe muito bem disso, né? Você precisa ter a posição, primeiro, uma posição firme. O enquadramento. A gente chama de enquadramento. Para depois pensar em... Trabalhar no manual. Você precisa enquadrar, trabalhar o manual. E eu vou te falar, vou fazer uma metáfora aqui. Vou usar uma metáfora. Trabalhar o manual para achar o foco, adequar o manual... Não é fácil. Não é fácil. Vai ter que adequar o manual, encontrar o foco e se manter firme. Se manter firme. Para a foto sair boa. Porque senão não fica não. Ser firmes e constantes. Adorei, amei. Glória a Deus. Firmes e constantes. Exatamente isso. Para que você consiga. Firme, sabendo que nós não somos nada. Firme, sabendo que nós somos uns adoradores, que a glória é dele.
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Firme sabendo que no tempo da diversidade, no tempo das agruras, no tempo de Herodes, no tempo, enfim, no pior tempo que nós estejamos passando, ele é fiel para fazer nascer Jesus, nascer o milagre, surgir o rebento de esperança, entendeu? Firme para que nós entendamos que não é da forma que a gente quer, da forma que Deus quer. Firme para tudo isso. Firme para entender que ser espiritual é viver sempre maravilhado, agradecendo a Deus por tudo. E quando eu falo maravilhado, não é maravilhado de boca, não. Porque tem gente que fala, Senhor, olha, eu fico maravilhada com o ar que eu respiro. É boca. Se maravilhar mesmo, sabe? É chegar... Eu tive a oportunidade de viajar esses dias, você sabe, é chegar à beira... São coisas simples e singelas. Cheguei à beira da praia, eu agradeci, eu olhei, fiquei olhando o movimento das ondas. Eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa, sabe? Sabendo que aquele vento ali é o vento que está levando a onda e levando e trazendo. E eu falando, gente, isso tudo é fruto das suas mãos. Senhor, isso tudo é fruto das suas mãos. Sabe? E aqui na minha casa, que é uma selva de pedra, que é um apartamento pequenininho, eu me maravilho. Quando eu olho para a janela, eu vejo... E eu vejo o sol, sabe? Eu fico maravilhada. Eu, por exemplo, eu vou contar um testemunho pequeno, se você me permite. Tem no tempinho, né? Eu amo arte. Eu amo arte. E eu, há algum tempo, estava orando ao Senhor. Eu fiz um propósito com meu esposo, que é o propósito nosso, tá? Não estou dizendo que é o símbolo da espiritualidade, não. Nós fizemos um propósito de jejum sem prazo de término. Não foi em 21 dias de Daniel, não. Foi um jejum... Foi um jejum assim, olha, vamos fazer e fizemos... Até onde o Senhor nos ministrar. E foi bênção, Fábio. Foi bênção. E eu orei nesse período de jejum, porque o jejum, ele tem uma coisa muito pedagógica. O jejum, ele te disciplina. Porque, por exemplo, eu não vou nem divinizar. Ai, jejum, olha, não vou falar isso não. O jejum, ele é um instrumento de disciplina, porque no momento em que eu estaria no Facebook, não no Facebook, mas que eu já passei da fase do Facebook, mas que eu estaria vendo outras coisas na internet, fazendo pesquisa e mexendo em outras coisas, pesquisas do meio secular, vendo outras coisas, ou batendo papo com meu esposo, ou vendo um filme, ou seja lá o que for, naquele momento eu não estou fazendo nada disso. Naquele momento eu me retiro ao Senhor. E isso é uma disciplina que muitas vezes precisa ser exercitada. Muitas vezes precisa, porque a gente perde, sabe? Igual acordar cedo todos os dias para ir trabalhar. Aí você fica de férias. Você perde aquele rumo de acordar cedo. Aí você tem que voltar de novo. Não é assim? Então, às vezes a gente perde essa disciplina de estar ali se retirando para ler a palavra, para orar, para colocar as nossas angústias, os nossos anseios, as nossas necessidades e adorar o Senhor, falar com o Senhor de uma forma mais profunda. Senhor, adorá-lo mesmo, falar com Ele pelo prazer de falar com Ele, só pelo prazer. Estou falando das nossas necessidades e tal, mas é o prazer de conversar com o Senhor e de expressar para Ele aquilo que está no nosso coração, porque Ele ama nos ouvir. Ele ama falar conosco e ama nos ouvir. E meditar na sua palavra, enfim. E eu coloquei para Ele, eu falei, Senhor, eu gostaria tanto de falar contigo através da arte, porque a fotografia, para mim, é mais um instrumento de arte. Eu ganhei dinheiro com fotografia, mas hoje eu não faço mais ensaios. Esporadicamente eu faço um ou outro, porque me cansa muito. Porque eu trabalho de segunda a sexta, eu não estou indo ao trabalho por conta da pandemia, estou trabalhando em casa, você sabe. Mas eu geralmente trabalho de segunda a sexta, as pessoas me contratavam sábado, às vezes domingo. Como é que fica a minha comunhão com Deus na igreja, né? Então, eu preferi pegar um trabalho ou outro, não ficar muito presa ao trabalho de fotografia. Então, o que eu falei com Deus? Falei, Senhor, eu quero muito falar de Ti através da arte. Porque a gente tem 3 tipos de linguagem, Fábio. A gente tem a linguagem verbal, a linguagem não verbal e essa linguagem que nós estamos usando aqui, que é a linguagem mista, onde a gente tem imagem e tem também o texto, tanto o texto oral quanto o texto escrito. E aí,
Eu falei, Senhor, eu gostaria tanto de falar com o Senhor, de me comunicar com as pessoas através da arte. E o Senhor, eu pedi muito, muito a Deus isso. E o Senhor me trouxe uma pessoa em que eu comecei a estudar, eu já fotografo, comecei a estudar bordado em fotografia. E eu comecei a bordar as minhas próprias fotografias. Eu faço a fotografia. E as minhas obras são todas calcadas, todas oriundas de um texto poético e de um texto bíblico. Tem sempre um viés de interpretação bíblica. Eu não coloco lá, esse texto significa isso, 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 mas eu deixo para a pessoa refletir. A única coisa que eu coloco é o título. Por exemplo, o título de uma obra minha é O Semeador, que faz referência à parábola do semeador, que eu bordei uma fotografia minha. Ou uma outra obra minha chamada de Florescência. Então, assim, uma coisa tão aparentemente boba. Poxa, Salomé, você realmente orou por isso? Eu orei. Eu orei por isso. E Deus me atendeu. Sabe? Me ouviu. Então, ele tem prazer de nos ouvir, prazer de nos atender, prazer de saber os nossos anseios e prazer de saber que nós contamos com ele para todas as coisas. Você está entendendo, Fábio? Ainda que sejam mínimas. Ainda que sejam as mínimas. E detalhe, prazer em saber que nós queremos colocar a palavra dele, a missão dele à frente de tudo. À frente de tudo. Aí Deus se alegra. Aí Deus fica maravilhado também. Porque a gente se maravilha com Deus e Deus também se maravilha com a gente. Deus é maravilhoso. Ele é relacionável. É por isso que ele é Deus acima de tudo e de todos, mas ele é Deus acima de tudo e de todos, mas ele escolheu ser chamado de Emanuel, Deus conosco. Deus conosco. Ele é Emanuel. Relacionamento. Tá interagindo a todo tempo. É isso aí, que é o prazer, né? É o prazer. E aí você falando isso, já pra gente entrando nesse cunho de término, você vê que eu me fiz lembrar de Ana, né? Que quando Ana começa a insistir, orar, perseverar, querendo um filho, querendo um menino, engravidar, Penina tinha, ela não, toda aquela história, todo aquele contexto, todo mundo já sabe. Mas o interessante, você falando aí, me ilustrou isso, que quando Ana entende e diz, Senhor, esse menino vai ser entregue a ti, vai para a glória do teu nome, vai ser entregue na tua casa. Parece que tudo que ela pediu agora fez a diferença. Ganhou forma, porque ela entendeu, ela enxergou que ela precisava trazer esse Deus de Israel para mais perto, que é o que acontece, infelizmente, é o que não acontece no nosso meio. Não vou dizer não acontece com poucos. A gente pede muito para os nossos deleites. Mas quando eu enxergo, quando eu entendo que esse meu pedido precisa glorificar o nome do Senhor, aí é o que você falou. Parece que Deus fala assim, agora você falou o que eu queria ouvir. É tipo assim, você pediu, e ele está lá te ouvindo, mas faltou você falar a palavra-chave. E a palavra-chave o que Senhor, é para a glória do teu nome. Faltou o que nós falamos. O que nós falamos no início da live. Que os sábios nos ensinaram, nos instruíram. O desprendimento pessoal como uma ferramenta necessária para a adoração. Senhor, acabou. Tô desprendida, é para tua glória. Enfim, aí realmente o Senhor coloca uma estrela à nossa frente, nos guia até o local da adoração. Até o local da adoração. Até o propósito, o objetivo. Até o propósito, o objetivo, a missão. Ele põe uma estrela para te guiar. Se a adoração for para ele põe uma estrela para guiar os seus passos. Fechou, muito lindo. Muito forte. Muito Cara, esse texto é realmente de riqueza, e a gente poderia falar dessa questão da matança, da fuga para o Egito, voltar. O texto vai nos dar um leque muito maravilhoso. Cara, foi muito bom falar contigo. Foi mesmo. Muito obrigado. Eu te agradeço mais uma vez. Eu que agradeço.
Amém, Prazer amém. todo meu. E aí, amém. E aí fica no stand-by aí, que daqui a pouco eu te chamo de novo para mais uma e vamos levando. Vamos Amém? levando. Que Deus te Amém. abençoe. Eu queria te Isso pedir mesmo. para agora fazer esse término orando, agradecendo a Deus por esse momento. E pessoas vão assistir essa live depois, sejam ricamente abençoadas por esse Amém. bate-papo. Amém? Deus, nós te louvamos em nome do Senhor Jesus e nós te agradecemos por este Amém. momento singular, Senhor, de falarmos da tua palavra, Deus, de mencionarmos o teu santo e soberano nome, de, Aleluia. Senhor, refletirmos em como é bom, Senhor, estar submissa à tua vontade, como é bom viver maravilhada com as Aleluia. tuas obras, com os teus feitos poderosos. Quero agradecer, Senhor, pela presença de cada um que participou desta live, suplicar-te as Verdade. tuas bênçãos, Senhor, sobre a vida de cada um. Tu és aquele que sabes e conheces as necessidades, Senhor, de cada um. E eu te peço que tu estendas as tuas potentes mãos sobre a vida do Fábio, sobre a minha vida, Amém. sobre a vida de cada um, Senhor, nos ensinando a cada dia a sermos verdadeiros adoradores, aqueles que te Aleluia. buscam, Senhor, em espírito e em verdade, que te louvam não de lábios, mas com o coração, Senhor, aberto, atento, disponível a cumprir com a tua vontade neste tempo, Pai, para deixarmos um legado para esta geração, em nome de Aleluia. Jesus, para a glória do teu nome. Amém e amém. Glória a Deus, Amém. Fábio. Glória a Deus. Amém. Eu quero agradecer também aí a Juliana, que voltou. Juliana! Ao pastor, a Juliana voltou aí. Ao pastor Eduardo, que vai fazer uma Glória a live Deus. comigo sexta-feira. Glória a Está Deus. confirmadíssimo. Pastor, Dudu, confirmado sexta-feira. Paz, Quero agradecer amém. também a irmã Mara que entrou aqui. Também agradecer a Deus pela vida da Mara, da Alice, o pessoal que passou aqui, a Vanessa, que enquanto você estava falando, a Vanessa colocou aqui que ia sair da live porque ela veio de um compromisso e estava muito cansada, mas mandou um abraço para você e mandou dizer, não sei se você lembra, que o Renato voltou para Jesus. Não sei se você lembra do Renato. Eu li que ele voltou para o Rio. Eu não li Para o Rio? Acho que é para Jesus ou para o Rio. Depois eu vejo, acho que depois eu vejo. Acho que ela falou que era para Jesus, não era não? Glória a Deus, aleluia, feliz por ele. Ele tá na presença agora, eu acho. Ai, mas que depois... maravilha. Amém. Salomé, aqui. Tem um montão de gente aqui mandando um abraço aqui, a Ju. E Deus abençoe a todos. Minha amiga, muito bom falar com você. Um abraço pro seu esposo. Outro para sua esposa. Deus abençoe todos vocês. Muito bom. E estamos juntos aí. Em dias de pandemia, sempre nascerá um Jesus. Glória a Deus. E continuamos vivendo maravilhados. Continuamos maravilhados. Valeu. A gente se fala. Amém. Uma Glória paz. a Deus. Paz.